Tá contigo já. A partir de agora pode iniciar, tá bom? Já posso começar normalmente? Já pode começar normalmente. Acho que tem a palavra. Um abraço. Obrigado. Uma boa tarde a todos os participantes da videoconferência. É um prazer poder novamente estabelecer contato com os senhores nesse seminário de Direito Internacional Humanitário. E hoje nós vamos conversar sobre prisioneiros de guerra e pessoas detidas em poder da parte adversa. Então, eu já começo chamando a atenção para o fato de estarem divididas duas categorias diferentes. Então, prisioneiros de guerra têm um status específico e haverá outras pessoas detidas que não necessariamente receberão o estatuto do prisioneiro de guerra. Vamos conversar sobre isso no decorrer dessa apresentação. Quais são as fontes no direito positivo, ou seja, o direito escrito em tratados internacionais, e também na doutrina, a doutrina formulada pelos grandes especialistas no direito humanitário? Então, nós temos, no lado esquerdo, em termos de conflitos armados, Convenções de Genebra, de 49, a terceira convenção, que trata especificamente de prisioneiros de guerra, a quarta convenção, que trata especificamente dos civis, pessoas protegidas na categoria de civis, e também o artigo 3º comum, que vai falar sobre, versar sobre os conflitos armados não internacionais no contexto das convenções de 49. Os protocolos adicionais, número 1, sobre conflitos armados internacionais, número 2, sobre conflitos armados não internacionais. Esses protocolos são importantes, particularmente o protocolo 1, porque é nele que pela primeira vez aparece a definição de prisioneiro de guerra. Nós vamos conversar qual é a definição. Então, além das convenções e dos protocolos, temos também a doutrina dos especialistas. E a principal fonte as principais fontes são os cadernos emitidos pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, particularmente esse, proteger as pessoas privadas de liberdade. Pode ser obtido lá no sítio, no site do Comitê Internacional. Recordando o arcabouço normativo, ou seja, como está distribuído o direito em relação aos tipos de conflitos. No caso de um conflito armado internacional, como eu disse, nós temos as 4 convenções de 49 e o protocolo adicional 1, ladeados, amparados pelo direito consuetudinário, ou o direito costumeiro, que deriva basicamente da common law, do direito dos costumes. Países que têm como base jurídica a civil law, é o caso, por exemplo, do Brasil, se inspira no direito romano-germânico e é basicamente escrito. Os países de tradição da common law se inspiram no direito consuetudinário, que está sempre presente. São os costumes internacionais aplicados ao direito. E no caso de conflito armado não internacional, temos o artigo 3º comum às convenções. Sabemos que nas convenções de Genebra há 4 artigos comuns às 4 convenções. E o protocolo adicional 2, que fala sobre conflito armado não internacional. Também ladeados, amparados pelo direito consuetudinário, que vai preencher espaços onde o direito escrito não se apresente como uma solução para o fato gerado no conflito armado.
Quem são os destinatários da nossa abordagem? Ou seja, de que categorias nós estamos falando? Quando falamos em prisioneiros de guerra e pessoas detidas, podemos encaixá-los em 3 categorias. Primeiro, os prisioneiros de guerra, aqueles que vão receber o status de prisioneiro de guerra. Esses indivíduos estão caracterizados na Terceira Convenção de Genebra, de 49, e no Protocolo 1. Essa é uma das categorias destinatárias da nossa abordagem. A outra categoria são as pessoas que, de algum momento ou de alguma forma, estiverem no caso de conflito armado ou de ocupação. Então, lembrando que o direito vigente numa situação de território ocupado está constante da 4ª Convenção e é um ramo à parte do direito humanitário, que regula as obrigações da potência ocupante. Então, quer essas pessoas estejam no caso de um conflito ou no caso de uma ocupação em poder de uma parte ou de uma potência ocupante e não sejam nacionais dessa potência, ou seja, não pertençam àquela potência ocupante, também poderão ser tratados de acordo com o que estão previstos na Convenção 4, que é sobre civis, e no Protocolo 1, que também definiu o conceito de civil. Lembramos que o conceito de civil ele é um conceito contrário senso, ou seja, ele é um conceito por negação do conceito de combatente. Então, não serão todos aqueles que não preencherem o critério de combatente serão civis. E a terceira categoria são aqueles indivíduos detidos em relação ao conflito não internacional. Então, vejam que as 2 primeiras, nós estamos falando de conflitos internacionais, e a última categoria, os indivíduos num conflito não internacional. Pelo governo, pelo Estado ou pelo grupo armado que é parte do conflito. E qual é o amparo? É o artigo 3º comum e o protocolo número 2. Então, tudo que nós abordarmos hoje poderá ser enquadrado em uma dessas 3 categorias. Vamos revisar também agora o conceito de território invadido versus território ocupado. Então, qual é a diferença? Isso tinha sido tratado na Convenção da Haia, de 1907, sobre leis, costumes e leis relativas à guerra terrestre. Então, o território invadido, no momento em que o ataque é desencadeado, inicia, enquanto há ainda hostilidades em andamento, ninguém conseguiu conquistar e controlar o território, esse território é considerado invadido. No momento em que o território passa a ser ocupado, é quando ele é colocado de fato sob a autoridade do exército inimigo, significando dizer que as hostilidades cessaram e há a estabilidade da área. Na doutrina militar brasileira, nós denominamos isso de consolidação do ataque. No momento em que o ataque foi consolidado e não há mais hostilidades em andamento, eu tenho controle permanente daquele território, eu passo a denominar de território ocupado. Por que é importante? Porque a lei dos territórios ocupados é específica e consta da 4ª Convenção de Genebra, e pessoas que estiverem de posse da potência ocupante terão certos direitos que outras pessoas não terão. Aqui um quadro para também nós relembrarmos o conceito de combatente, prisioneiro de guerra. O conceito de combatente, prisioneiro de guerra, ele é intercambiável, ou seja, todo aquele que for combatente, receber o status de combatente, caso capturado, também será considerado um prisioneiro de guerra em termos de status, de estatuto. O que o protocolo 1
define como combatente. Foi o primeiro tratado que trouxe a definição. Qualquer membro das Forças Armadas, exceto o pessoal sanitário, ou seja, o pessoal da área de saúde, e o pessoal religioso. No nosso caso, o Exército Brasileiro, os capelães militares. Então, o protocolo 1 definiu. Mas também são combatentes, por analogia a essa definição, algumas categorias que constam aonde? Basicamente lá na terceira convenção de 49. Então, a terceira convenção, embora não tenha definido combatentes, ela disse que certas categorias são consideradas combatentes. E ela lista essas categorias que estão aí na nossa apresentação. Milícias, corpos de voluntário, movimentos de resistência, desde que sejam pertencentes a uma das partes do conflito, em território ocupado ou não. E essa categoria específica, veja que ela se assemelha, o direito internacional diz, você receberá o status de combatente se você se assemelhar, for semelhante às Forças Armadas regulares. Então você precisa ter um comandante responsável, precisa usar um sinal fixo que possa ser distinguido à distância, no nosso caso, exércitos nacionais, uniforme, tem que trazer armas à vista e tem que respeitar leis e costumes da guerra, no caso dito. A outra categoria são os levantes em massa, que são aqueles civis que, quando o exército invasor se aproxima, se organizam de qualquer maneira e atacam o invasor. É o único caso de civis que não tem um comando que pode receber o status de combatente. Mas o fato só pode ser atribuído a esse status durante a invasão. No momento em que ela se estabiliza, eles deixam de ser os chamados levantes em massa. E também categorias de paramilitares e assemelhados, forças policiais para fins de GLO. É uma sigla no Brasil que significa Operações de Garantia da Lei e da Ordem. São forças policiais. Essas forças policiais podem ser combatentes, mas isso tem que ser informado à parte oponente, para que elas passem a ser consideradas forças armadas daquele país. Quero ressaltar aqui a questão do sinal fixo, visível, distinguível à distância, que é sempre um problema, porque nem sempre o uniforme será utilizado, poderão ser utilizados outros símbolos, e houve problemas no passado em relação a isso. Por exemplo, no início dos conflitos no Afeganistão, os norte-americanos, na dúvida ainda, na análise do inimigo, sobre que sinal fixo, visível, distinguível à distância iriam atribuir ao Talibã, e em algum momento foi definido que seria o turbante na cabeça dos combatentes afegãos, talibãs. E, obviamente, havia, por questões religiosas, muitos que não eram membros daquele grupo armado organizado que estavam usando turbante. Então, houve alguns acidentes no terreno, civis sendo alvejados por conta do uso do sinal, e depois se verificou que não poderia ser levantado. Então, essa questão do sinal fixo visível é bastante complexa e precisa e merece uma atenção muito grande da inteligência, para que não se confunda alguns sinais que podem ser culturais com sinais de pertencimento a determinado grupo armado organizado. Então, e o conceito de não combatente? Não combatente. Veja que eu não estou chamando de civil. Civil é o status jurídico do direito internacional. Não combatente é um conceito amplo, genérico. É aquele que não participa diretamente da hostilidade e, por essa razão, não é objetivo lícito. Nós conversamos na última apresentação
sobre objetivos militares e vimos que tropas podem ser objetivos militares. O não combatente está excluído disso. Então vejam que há várias categorias de não combatentes. Como é que se interpreta o conceito de não combatente? Em direito, aqui no direito brasileiro, nós chamamos isso de interpretação extensiva. Ou seja, extensivamente, o não combatente é considerado civil. Mas veja que civil está entre aspas, porque o civil, estrito senso, aquele com a categoria específica, é aquele da Quarta Convenção, que é o oposto de combatente. Parece um pouco confuso, mas são coisas distintas. Esse quadro ajuda a entender melhor. Então, veja, todos os que estão aí dentro são não combatentes. Entretanto, do ponto de vista do Estatuto, os civis serão somente aqueles que estão no círculo interno. Jornalistas são equiparados aos civis, os deslocados internos da população, refugiados, que poderão ter um estatuto diferente, inclusive. O direito dos refugiados é um corpo normativo separado, distinto do direito internacional de conflitos armados, que ao lado do DICA é uma das dimensões de proteção da pessoa humana, mas o refugiado, ao olhar do DICA, será considerado civil. E os remanescentes, que são aqueles que permanecem na residência e não se deslocam. Os demais são não combatentes. Então, em resumo, qualquer pessoa que esteja no campo de batalha e esteja envolvida nas hostilidades vai ser enquadrada em 3 categorias que são excludentes. Num conflito armado internacional, num CAI, poderão ser ou um civil, ou uma força armada, ou um integrante de um levante em massa. Qualquer pessoa poderá ser enquadrada numa dessas categorias. E no conflito armado não internacional, qual é a diferença? Ao invés do levante em massa, nós temos a figura do grupo armado organizado. A definição de forças armadas está no protocolo 1, mas ela também é importante do ponto de vista conceitual. O que são forças armadas? São todas as forças armadas regulares, também os grupos armados organizados e demais unidades sob comando responsável. E aí vejo que o grupo armado organizado, para ele ser considerado força armada daquele Estado parte, ele precisa de 2 coisas. Ter uma relação de fato com as Forças Armadas. Essa relação pode ser oficial, ela pode ser escrita, ou ela pode ser tácita, ou seja, pode ser apenas factual. E essa Força Armada regular tem que exercer um grau de controle sobre esse grupo armado organizado. Nesse caso, ele vai se enquadrar na Força Armada da parte. A história mostra vários casos de países, de estados com exércitos irregulares que incorporaram grupos armados organizados nas suas forças. E elas são, para o direito internacional, consideradas forças armadas daquela parte. E os grupos armados organizados, quando não são considerados forças armadas, eles vão aparecer nos conflitos armados, basicamente os conflitos armados não internacionais, e a pergunta que se faz é: como determinar se um indivíduo pertence ao grupo armado organizado? Porque determinar o pertencimento a uma força armada é fácil. Nós, que somos oficiais, que somos sargentos do Exército, usamos uniforme, temos lá o nosso nome publicado nos regulamentos, nos registros da força. E o guerrilheiro, e o pertencente ao grupo armado. Então, para evitar a situação denominada de efeito porta giratória, em inglês, revolving door effect, significando que
aquele indivíduo, de manhã, ele é um camponês, e à noite ele passa a ser um integrante do grupo armado organizado, e você não consegue definir o status, se considera a situação de função de combate contínua. Então, se aquele indivíduo é possível, se a inteligência consegue identificar aquele indivíduo como alguém que está permanentemente exercendo função de combate, ou seja, ainda que durante o dia ele não esteja atuando, mas de maneira contínua ele se une ao grupo armado para executar ações hostis, ele é um objetivo militar e ele é um indivíduo integrante do grupo armado organizado. Agora, observem, senhores, aqueles que apenas acompanham o grupo, fornecem logística, fornecem algumas informações, facilitam a atuação do grupo. Na nossa doutrina brasileira de operações contra forças irregulares, contra a guerrilha, nós chamamos isso de forças subterrâneas e forças de sustentação. Essas forças não são vinculadas ao grupo armado organizado e, por sua vez, não podem ser tratados como combatentes, receber o tratamento de prisioneiros. Eles são considerados civis. E quem são aqueles que não se enquadram em estatutos e são ilegais, e não recebem a proteção de nenhum estatuto? Os mercenários, os espiões e os civis engajados ilegalmente nas hostilidades. Aqueles que pegam em armas e, sem um comandante, vão praticar atos hostis. Essas três categorias são consideradas combatentes ilegais e não têm direito ao status de prisioneiro de guerra. Esse quadro mostra apenas um fluxograma para facilitar a definição do status. Isso, eu confeccionei esse quadro e nele facilmente se consegue definir o status. Basta ir respondendo às perguntas e afirmativamente segue numa direção, negativamente segue em outra e você consegue enquadrar o status. Depois, olhem com mais calma, verifiquem aí, é fácil o manuseio. Se houver dúvida, em caso do estatuto de uma pessoa, ela vai ser considerada prisioneira de guerra, até que o seu status seja definido por um tribunal competente. Isso está previsto na 3ª Convenção, no artigo 5º. Será montado um tribunal para definição de status, e esse tribunal vai, então, definir se aquele indivíduo receberá o estatuto do prisioneiro ou se ele vai ser considerado alguém apenas que foi capturado e vai ser julgado pelas suas ações. Está aqui também o fluxograma de quando há definição duvidosa. Quando eu não sei qual é a definição. E justamente o tribunal para definição de status está aí contemplado também nesse fluxo. Prisioneiros de guerra, então, uma categoria bastante importante. Rapidamente, uma evolução histórica. Na Idade Antiga, o prisioneiro de guerra era tratado como um butim de guerra, ou seja, como uma recompensa. E quem capturava tinha poder de vida ou de morte sobre ele. Eram exércitos de escravos. E muitas vezes a escravidão era utilizada como uma boa alternativa, porque a alternativa à escravidão para o prisioneiro era a morte. Na Idade Média, o tratamento pouco diferenciou-se, principalmente por conta de tribos bárbaras que massacravam sumariamente os prisioneiros de guerra. Na Idade Média, enfim, como eu disse, pouco mudava. Muitas vezes os prisioneiros eram trocados por dinheiro, negociados por dinheiro, e as cruzadas
de modo até indesejável, acabaram por aumentar essa crueldade no tratamento com os prisioneiros. Porque o lema era, muitas vezes, morte aos infiéis, e isso aumentava o nível de brutalidade no tratamento. Veio a Idade Moderna, com o Iluminismo, Montesquieu com o espírito das leis, e principalmente Rousseau, contratualista, com a obra O Contrato Social, onde ele mostra que o indivíduo apenas é um inimigo enquanto ele não se rende. No momento em que ele se render e estiver desarmado, ele passa a ser um ser humano provido de direitos e precisa ser tratado com humanidade. Então há uma mudança no olhar sobre o prisioneiro. Por isso, Rousseau é considerado a referência filosófica, o marco filosófico do direito internacional de conflitos armados. Na Idade Contemporânea, o primeiro documento onde aparece uma preocupação sistematizada com prisioneiros de guerra é na Guerra Civil Americana, Revolução Americana, onde o advogado, que a pedido do presidente Lincoln, Francis Lieber, escreve os primeiros regulamentos de métodos e meios de combate e também de tratamento de prisioneiros. A Primeira Guerra Mundial traz, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, já na AIA 4, a primeira norma internacional escrita, era sumária, pouco detalhada, mas permitiu o trato humano com os prisioneiros na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o tratamento foi parcial e de acordo com o Estado ao qual o prisioneiro estava vinculado. Foram os primórdios da teoria voluntarista, segundo a qual o Estado obedece se quiser, por conta da sua soberania. E, por exemplo, vários prisioneiros russos acabaram morrendo devido aos rigores do inverno e alguns outros passaram a fazer trabalho escravo, o que fez com que depois da Segunda Guerra Mundial nós tivéssemos aí o aperfeiçoamento da norma, chegando às convenções da Terceira Convenção. Quero registrar aqui um fato histórico muito importante para o Exército Brasileiro. Durante a campanha da Itália, a Força Expedicionária Brasileira recebeu a rendição de uma divisão alemã inteira, que procurou as forças brasileiras para a rendição, porque circulava no campo de batalha a notícia de que os prisioneiros seriam tratados com humanidade. Então aquilo arrefeceu o poder de combate, o ímpeto de combate dos alemães, daquela divisão que já vinha sendo degradada ao longo da campanha, e ao invés de se render para outras forças, procuraram as forças brasileiras para se render. É um capítulo de muita glória na participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. E em 1949, então, a Terceira Convenção vem, de fato, tratar dos prisioneiros de guerra como nós a conhecemos. Vamos adiante, por causa do nosso tempo. Temos tido, na Idade Contemporânea ainda, nos nossos tempos, alguns episódios bastante controversos, como o tratamento que foi dado aos prisioneiros em Guantánamo, no Afeganistão, onde foi criada uma terceira categoria, nem civil, nem prisioneiro, mas uma categoria que não tinha quaisquer direitos. E isso é vedado pelo direito internacional humanitário, porque ainda que ele não se enquadre num estatuto, a ele são dadas garantias fundamentais de um devido processo legal e acesso à justiça. Tivemos também questões bastante sensíveis acontecendo no Iraque, todos se recordam desse episódio, em Abu Ghraib, e é importante mais uma vez lembrar, por conta dessas violações, que quando o indivíduo, quando capturado, não se enquadrar no status de prisioneiro de guerra, o direito dos conflitos armados diz que, ainda assim, ele tem direito ao tratamento de prisioneiro de guerra. Então, existe uma diferença entre atribuir o status e dar o tratamento.
O tratamento de prisioneiro de guerra, ou seja, ao qual todos os capturados têm, é esse. Então estão listados aí as obrigações daquele que captura o prisioneiro. Então, eles vão ver que é uma lista bastante extensa. Obviamente, essa imagem do Teatro de Operações do Pacífico, uma conduta muito comum à época do Exército Imperial Japonês, de degolar, cortar a cabeça do prisioneiro, contrariava todas as determinações que hoje nós entendemos como humanos, né? Razão pela qual o general Yamashita, ou Yamashita, teve lá a sua condenação decretada pelo tribunal marcial que foi confeccionado, foi estabelecido para o julgamento daquelas atitudes. Sobre os trabalhos de prisioneiros de guerra podem fazer trabalhos, mas eles não podem ser trabalhos insalubres ou perigosos contra a integridade física. E há, inclusive, a previsão de uma remuneração. A norma não diz de que fonte viria esse recurso, mas entende-se que seria da potência que capturou. E também define bastante ali em detalhes quais são os trabalhos, mas eles não podem ter finalidade militar. O prisioneiro não pode ser utilizado como um apoio ao esforço de guerra da parte que o capturou. Senhores, o que faz o Estatuto de Prisioneiro de Guerra ser tão importante para aquele que o recebe? Primeiro, ele pode participar diretamente das hostilidades. Ele tem esse direito. Em compensação, ele não está protegido contra os efeitos da guerra. Ele é um alvo. Nas costas dele existe lá um alvo desenhado. Em caso de captura, tem direito ao Estatuto do Prisioneiro de Guerra. E como prisioneiro de guerra, esse é o mais importante, daí ser um estatuto privilegiado, ele tem direito à imunidade à persecução penal, ou seja, ele não será processado criminalmente pelas suas ações em combate, sendo inclusive repatriado sem demora ao término delas. Não será processado, obviamente, se respeitou as leis e costumes da guerra, e por isso recebeu o status de combatente. Se ele não se distinguir dos civis em determinadas situações, ou, no mínimo, não portar armas abertamente, em algumas situações, que a norma também define, ele perderá esse status de prisioneiro de guerra também. Agora, o direito internacional, ao dizer que ele poderá estar com armas à vista em alguns tipos de conflitos, são aqueles conflitos contra potências colonialistas, movimentos de libertação, contra regimes raciais, regimes racistas, eles poderão usar armas à vista e receber o estatuto. Mas a norma não diz que isso é um estímulo a que deixe-se de usar o uniforme. Para os exércitos nacionais, o uniforme é o recomendado para distingui-lo no campo de batalha. E aí agora eu passo a alguns trechos importantes dos nossos protocolos e convenções, começando das garantias fundamentais, que, ainda que o indivíduo não tenha direito ao estatuto, ele terá ainda um mínimo de garantias que estão no artigo 75 do protocolo 1, para o caso de conflitos armados internacionais. E esse artigo é repetido no protocolo 2, para conflitos armados não internacionais. Importante, não há que se falar em ratificação para esse artigo. Embora ele esteja no protocolo 1, o artigo já é considerado direito consuetudinário. Então, mesmo os países que não ratificaram o protocolo 1 têm a obrigação de cumprir esse artigo. Quando é que começa e termina a terceira convenção? Então, o artigo 5º nos diz que
no momento em que os combatentes caírem em poder do inimigo e na sua repatriação. Agora, caso esses combatentes tenham sido punidos ou haja algum procedimento penal em andamento, eles podem sim ficar detidos até o final do julgamento ou do cumprimento da pena. Essa imagem é bastante resumida, ela é interessante para que seja distribuída aos soldados, soldado guardar no seu bolso, levar na sua caderneta operacional, porque ele mostra as 5 ações básicas, os 5 verbos básicos que o soldado precisa cumprir: inspecionar, desarmar, proteger, assistir e evacuar para o local adequado. E no caso das pessoas em poder da parte adversa, aqueles que caírem em poder e não forem prisioneiros, nós vamos estar, então, mencionando a 4ª Convenção, civis. Importante, a 4ª Convenção de 1949. Então, veja, que como não existia ainda o conceito de civil, porque ele só vem em 1977, com o Protocolo 1, o título relacionado a essa categoria é de pessoas protegidas. E o título também coloca tanto o estatuto como o tratamento do que ele chamava, em 49, de pessoas protegidas. E vem uma série de direitos para essas pessoas protegidas, que são o que nós hoje conhecemos como civis. Chamo a atenção também para a seção 3 dessa convenção, que fala dos territórios ocupados. Então, quais são as obrigações da parte no caso de territórios ocupados. Prossegue a 4ª Convenção, falando aí de território ocupado, um artigo que eu estou colocando apenas como exemplo. É importante os senhores aprofundarem a leitura para ver o contexto dos direitos das pessoas civis. Então, pode haver medidas coercitivas, inclusive de prisão de pessoas, se a potência ocupante verificar que há risco à segurança ou questões administrativas. Evacuação total ou parcial de uma região só pode ser feita, isso é muito importante, em 2 situações. Ou se houver segurança, problemas de segurança da população, ou por imperiosas razões militares. É a única situação em que a potência ocupante pode evacuar. Isso visa evitar o quê? As chamadas limpezas étnicas, ou desplazamento, deslocamento forçado de pessoas, que é considerado hoje, inclusive, em algumas situações, um crime de guerra. E o Protocolo 1? Verifique que interessante, o Protocolo 1, como trouxe o conceito de civil, ele passa a tratar no seu título como civil. Então, é o estatuto, o tratamento dos civis. E ele enquadra ali, eu citei aqui 3 artigos. Primeiro, um artigo que trata genericamente das pessoas detidas. Veja, um artigo que fala das mulheres. As mulheres são uma categoria especialmente protegida no direito humanitário, até em razão, nós sabemos aí, da barbaridade que é cometida por meio do uso do estupro como arma de guerra, né, do rape, da violação da intimidade da mulher, por motivos quaisquer que sejam, mas como arma de guerra. E os jornalistas também, que são considerados, têm o estatuto de civil. São pessoas protegidas especificamente no artigo 79. Importante lembrar, isso estava, eu coloco essa imagem, porque era no passado um modelo de uma ordem de operações
aqui do Exército Brasileiro, que já foi modificado, foi atualizado, de modo que prisioneiros de guerra e civis internados em áreas de internamento não podem ficar juntos. Não podem. Por uma razão muito simples, tem estatutos diferentes, e o prisioneiro de guerra, que foi um combatente, poderá, em algum momento, acabar influenciando os civis que se mantiveram à margem das hostilidades, e isso, obviamente, comprometeria, inclusive, as questões de futuras ações se as hostilidades prosseguissem. Então, por todas as razões, importante mantê-los separados. E, por último, para nós encerrarmos, antes de passarmos para algumas perguntas que os senhores têm, eu deixo esse pensamento do ex-primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, em que ele dizia que, de maneira muito até irônica, era um frasista, era uma pessoa com várias frases irônicas. Ele disse que o prisioneiro de guerra é um homem que tenta lhe matar, não consegue e pede a você que não o mate. Isso resume, de certa forma, a questão o entendimento que as tropas têm que ter, e ele é basicamente um conceito ético, o tratamento ético, lá preconizado por Jean-Jacques Rousseau, de que o indivíduo, no momento em que ele se rende ou deixa de oferecer risco, ele se torna um ser humano comum, não mais um inimigo, e ele tem vários direitos que lhe são garantidos. Então, dessa forma, eu encerro essa parte, e agora, então, me colocaria à disposição dos senhores para eventuais perguntas. Nós temos aí cerca de 30 minutos para algumas perguntas, se houver. Obrigado. Obrigado, Coronel Dani. Empezamos el turno de preguntas. Por favor, utilicen el chat para hacer las preguntas directamente al coronel. Estão me ouvindo, né? Acho que eu permaneço... Eu devo responder falando, correto? Sí, la pregunta la recibirá por el chat. A primeira. Sí, pues la ley, por favor. Coronel, companheiro de Portugal, que é sobre questões de crianças e soldados. Bom, recrutamento forçado de crianças é considerado crime de guerra, mas há um entendimento de que existem idades limites para que seja considerado uma criança. Isso vai depender se o país ratificou ou não o Tratado de Proteção das Crianças, mas para efeito de direito humanitário, uma referência apropriada é a idade entre 15 e 18 anos. Então, indivíduos, adolescentes, crianças abaixo de 15 anos, é proibido o recrutamento no emprego em forças militares. Entre 15 e 18 anos é facultativo, é permitido, facultativo, embora haja países que não considerem isso permitido. E acima de 18 anos, então, isso é absolutamente, inclusive, o recrutamento forçado, que já é considerado, não mais considerado criança, já pode ser feito. Como eu disse, haverá
muitas vezes, um choque com a idade considerada de criança no país. Mas uma boa referência é essa, entre 15 e 18, o recrutamento seria facultativo, a criança voluntariamente, o adolescente voluntariamente, e abaixo de 15, terminantemente proibido. Mas lembrando que se trata, no caso de criança-soldado, de um crime de guerra. Temos uma outra pergunta do companheiro de Honduras sobre, então, na guerra contra o terrorismo, os norte-americanos utilizaram o termo combatentes ilegais para os terroristas capturados no Oriente Médio e Afeganistão. Atualmente, como o DICA aborda esse assunto dos terroristas capturados em conflitos armados internacionais? Então, como eu disse, os norte-americanos, à época do conflito, criaram uma terceira categoria, que seria do combatente ilegal. Essa categoria não existe no direito humanitário, ou o indivíduo é combatente, e aí ele pode ser por ser força armada, um grupo armado organizado, ou ele é civil. A categoria do combatente ilegal, ela, se nós olharmos a justificativa que é dada pelos norte-americanos, ela vai ao encontro do fato de eles não terem ratificado o protocolo adicional número 1, que define combatente. Então, na ausência de uma definição de combatente, a justificativa é que haveria aí, como eles não estariam vinculados a um Estado parte, e na ausência de uma definição haveria uma categoria de combatente ilegal. Essa categoria não existe, e aí eu vou me valer de uma justificativa de um jurista brasileiro, um jurista importante aqui, do nosso direito no Brasil, ele classificou como um buraco negro jurídico, um black hole, ou seja, um buraco negro. É algo que não pode ser aplicado, porque, como nós dissemos, e aí vem a segunda parte da pergunta, como o direito internacional trata isso? O artigo 75 do Protocolo Adicional 1 diz que, ainda que não haja nenhum estatuto apropriado, as garantias fundamentais são sempre atribuídas. Então, ele vai ter direito a um julgamento justo, a um devido processo legal, com a possibilidade de ser representado por um advogado, e vai ser julgado dentro da lei do país que o capturou. Se o país possui uma definição de terrorismo, o crime de terrorismo, ele vai ser julgado por esse crime, ou por algum outro tipo penal, algum crime que possa abarcar essa conduta. Mas aquilo que foi feito não está alinhado com o direito internacional humanitário. Bem, temos uma pergunta do companheiro da República Dominicana sobre a questão da alimentação induzida ou forçada aos prisioneiros de Guantánamo, se seria legal ou se viola os direitos do prisioneiro de guerra. Eu não saberia classificar com tanta certeza, porque, mais uma vez, isso colide muitas vezes com a questão do direito interno do país, né? Então, o direito, por exemplo, à greve de fome, né? Hunger strike, é um direito facultado ao indivíduo, e para que ele seja alimentado forçadamente, eu digo aqui no Brasil, por exemplo, um juiz de direito, um judge, né? Um juiz tem que determinar que isso aconteça. Então, não tenho lembrança de casos recentes aqui, mas me parece que o que aconteceu lá, de certa forma, para tentar mantê-los
vivos, poderia ter colidido com direitos humanos. Então, lembrar que nós temos três categorias, três dimensões de proteção da pessoa humana: o direito humanitário, o direito de refugiados e os direitos humanos, direito internacional de direitos humanos, que atribui uma série de garantias. Eles teriam direito a uma alimentação que deveria ter sido fornecida. Agora, se a recusa à alimentação e arrisca a integridade da vida dele, me parece que quem está administrando o campo não teria esse direito, a menos que um juiz de direito pudesse determinar isso, analisando várias circunstâncias, inclusive a lei do país. Esse é o meu entendimento. Uma pergunta aqui do companheiro Coronel dos Santos, do Brasil: se nos conflitos armados atuais no mundo, nós temos observado a aplicação da regra de combatentes e não combatentes para proteger inocentes. Sim, tem sido observado. A nossa percepção, muitas vezes, é de que há muito mais violações do que cumprimentos da norma, mas isso é porque falar em percepção significa falar em cobertura da mídia, né? E a definição de notícia é sempre aquilo que que vai ter uma repercussão muito grande. Um prisioneiro de guerra ser tratado adequadamente não é notícia. É uma obrigação do Estado fazer isso. No momento em que há violação, ela se transforma em notícia. Então, embora nós estejamos vendo vários casos de violação, os Estados nacionais têm sim cumprido, em maior ou menor grau, essa prerrogativa, essa determinação de separar combatentes e não combatentes. Embora hoje, nos conflitos assimétricos, seja cada vez mais difícil. E eu vou agora parafrasear, vou repetir um pensamento que está, inclusive, num caderno que eu recomendo a leitura, produzido pelo Exército do Canadá, que é só sobre a ética no campo de batalha. Quanto mais assimétrico e irregular é o conflito, mais importante é a vinculação ao direito humanitário, porque é ele que vai fazer com que o soldado regular se diferencie de um bárbaro sanguinário no campo de batalha. Nós somos soldados, não somos bárbaros sanguinários no campo de batalha. Temos uma pergunta aqui do companheiro de El Salvador em relação às companhias privadas de segurança para, apoiar unidades militares em algumas tarefas. Então, essa questão das companhias private military companies, né, as companhias militares privadas, ela é bastante controversa. Há um entendimento já de que elas não são considerados mercenários. Os indivíduos que compõem essas companhias, eles não se enquadram no protocolo, nos critérios do protocolo 1 por considerá-los mercenários. Mas, como eu disse, é bastante controverso. Em alguns casos, e aí vamos citar os que são mais conhecidos, algumas companhias privadas norte-americanas, eles estão sequer vinculados ao Ministério da Defesa, estão vinculados ao Ministério, à Secretaria de Estado, para proteger autoridades. Então, isso também complica um pouco a análise, né? Desde que eles estejam cumprindo missões, engajados em hostilidades, e estejam respondendo ao comando de alguém, eles serão considerados combatentes e poderão ter esse estatuto. Há hoje, inclusive, uma discussão, e isso foi me falado esta semana, inclusive. Estamos tendo aqui no Brasil o curso de Direito de Conflitos Armados para nossos oficiais e civis. Foi me falado pelo Dr. Gabriel Valadares, que é o assessor jurídico para a nossa região aqui da América do Sul. Há hoje um entendimento, inclusive,
de que, mesmo que a companhia militar, a companhia de segurança privada seja chefiada por um civil, esse civil poderá ser responsabilizado criminalmente, como responsabilidade de comando, à luz do direito humanitário, porque ele é efetivamente aquele que tem o poder de comandar ou de impedir determinadas violações. O tema é controverso, mas isso está sendo cada vez mais comum. Eles terão garantias, mas é importante caracterizar que não podem ser tratados simplesmente como civis armados, que isso vai ser, obviamente, ilegal no campo de batalha. Há casos, nós sabemos, né, de violações que foram cometidas, principalmente no início da campanha no Iraque. Essa pesquisa pode ser feita pelos senhores e há bastante material sobre isso disponível. Temos aqui, novamente, a pergunta da questão da República Dominicana, se os prisioneiros de guerra fazem guerra de fome e querem morrer de fome, isso é um direito do prisioneiro de guerra. Então, novamente, eu não teria como me posicionar em relação a isso de maneira assertiva, definitiva, que vai depender do entendimento de cada país. Tá? A norma não trata disso. A norma trata, a convenção diz que o prisioneiro tem direito à alimentação e vestuário adequado às suas necessidades, inclusive com uma qualidade nutricional que possa manter a sua integridade física, né, mas não há nenhuma referência à questão de ele poder recusar a alimentação. Isso vai ficar, muitas vezes, como eu disse, no campo do direito interno do país. Temos uma pergunta novamente aqui sobre que tratamentos devem ser dispensados aos prisioneiros de guerra. Os tratamentos variam de acordo com o país. O senhor poderia dizer sobre a base de Guantánamo? Então, nós já abordamos esse tópico. O tratamento é aquele mais favorável possível, alinhado à luz da terceira Convenção de Genebra. Né? O prisioneiro tem direitos. Uma pergunta muito comum é com relação ao interrogatório. Né? O próprio termo interrogatório já traz considerações que muitas vezes não são apropriadas. Aqui no Brasil, eventualmente, em algumas situações, nós, inclusive, deixamos de usar o termo interrogatório, passamos a usar o conceito de entrevista, que é obter do prisioneiro as informações que a norma determina, e há especialistas em fazer isso, para que não seja necessário recorrer a métodos ilegais e proibidos, por exemplo, métodos de tortura. E sobre a questão da base de Guantánamo, efetivamente é um aspecto muito sensível. Vamos lembrar que o presidente Barack Obama, no seu primeiro mandato ainda, disse que iria fechar a base de Guantánamo no primeiro mandato, no primeiro termo de governo dele. Ele terminou o governo, já entrou um outro presidente e essa situação não aconteceu. Começaram determinados julgamentos agora. A dúvida é se prisioneiros seriam julgados numa corte militar ou numa corte civil, vinculado aí, talvez, à Corte Federal de Nova York. Então, essa questão ainda está sendo debatida, porque se considera que, talvez, uma corte marcial haveria um rigor maior, mas isso é uma questão que vai ser debatida nos tribunais americanos. O fato é que eles têm, sim, direito, teriam direito, têm direito a um tratamento justo, um devido processo legal, a um fair trial, né? E a todas as garantias fundamentais devidas. Temos aqui uma pergunta interessante sobre o status dos cidadãos japoneses que viviam nos Estados Unidos quando ocorreu o ataque a Pearl Harbor, pois foram internados em centros contra suas vontades. Hoje essas ações seriam legais? Não, essas ações hoje não seriam legais, tanto é que, se nós observarmos o artigo que fala sobre os espiões
Então, o protocolo 1 tem lá o artigo 46 tratando sobre os espiões. Um daqueles parágrafos, depois os senhores podem ler, trata, sem mencionar que é inspirado no caso japonês da Segunda Guerra, trata justamente de pessoas que estão no território de outra parte e que são capturados, enfim, estão lá no momento em que a guerra acontece. Eles não são tratados como espiões. Claro que se houver provas de que isso aconteceu, isso acontecerá, serão tratados. Mas a regra é que eles não serão tratados como espiões. Então, nos parece, né, isso aconteceu ainda antes das convenções de 49, nos parece que hoje, à luz tanto da terceira convenção como do protocolo 1, especificamente essa distinção de espionagem, essa ação não seria legal. Eu, particularmente, tenho um exemplo na minha família, porque a minha descendência é italiana. Então, aconteceu no Brasil, muitos imigrantes italianos estavam no Brasil na época da guerra, e a Itália lutava contra os aliados, né? Meu avô não chegou a ser preso, mas ele foi interrogado, sofreu, inclusive ficou 3 dias fora de casa, sendo interrogado, mas, enfim, nesse contexto de ações que hoje não me parece, à luz das normas que foram emitidas, não me parece que seria apropriado. Uma pergunta também interessante aqui sobre espiões que estão sendo presos em alguns países. Como é que o direito humanitário trata a espionagem? O direito humanitário trata a espionagem como algo inerente à guerra. Várias campanhas, por exemplo, o próprio desembarque da Normandia em 44 foi possível graças a uma grande operação de espionagem por trás que iludiu os aliados com relação ao local do desembarque. Então, o espião é parte da natureza da guerra, mas o direito humanitário diz: espião, você cumpre o seu papel, colete as informações que você quiser e volte para o seu país. Não se engaje em hostilidades, não use a força, e se você for capturado em atividade de espionagem, você não terá direito ao estatuto de prisioneiro e será tratado de acordo com as leis do país que o capturou. Se você retornar para o seu país, sem problema, mesmo que seja preso depois, não sofrerá nenhum tipo de sanção, porque você executou a atividade adequadamente. Ocorre que em vários países, espionagem é punível com penas graves, penas elevadas, inclusive a morte. É muito comum em países de índole totalitária, no momento que capturam certos cidadãos, às vezes jornalistas ou outros turistas, os acusam de serem prisioneiros de guerra, justamente porque sabem que isso tem um peso muito grande internacional. O que importa para nós? O prisioneiro de guerra, ele não é protegido do ponto de vista de estatuto, ele pode ser, sim, julgado por espionagem. Para as nossas tropas, o importante é distinguir uma patrulha de inteligência, uma patrulha de reconhecimento, que tem que estar uniformizada no momento da coleta dos dados, de alguém que esteja espionando. Porque se ele for capturado com roupas, trajes civis e numa atitude suspeita, ele não será considerado um prisioneiro de guerra e poderá ser punido por espionagem. Uma outra pergunta, qual é o organismo que controla que se cumpra o trato aos prisioneiros de guerra conforme o Convênio de Genebra? Bem, a responsabilidade por controlar e cumprir é do próprio país. O Estado-membro, o Estado-parte da Convenção é que tem a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento. E no campo de batalha, quem fiscaliza somos nós, comandantes militares, na ação. Em caso de violação, dependerá se o país, o Estado, aderiu ou não
ao Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma. E essa adesão poderá se manifestar no momento, o exercício da jurisdição do tribunal poderá se manifestar quer pela nacionalidade ou quer pela territorialidade, significando, um exemplo claro. Então, digamos que o Brasil não aderiu ao Estatuto de Roma, ou melhor, o Brasil aderiu ao Estatuto de Roma, ao Tribunal Penal Internacional. Se um indivíduo brasileiro, um soldado, cometeu um crime de guerra num país, ele vai ser julgado pelo Brasil, porque nós aderimos e a nossa justiça vai julgar. Caso um país tenha um combatente, um militar, um combatente, que fora do seu país cometa um crime de guerra no Brasil, pelo critério de territorialidade, o Brasil vai prendê-lo e vai encaminhá-lo ao Tribunal Penal Internacional, porque existe uma vinculação de nacionalidade e, nesse caso, brasileiro, isso seria aplicado, porque ele de territorialidade, desculpe, que o Brasil é o território que aderiu ao tribunal. Então, quem fiscaliza é o próprio país e quem vai punir é o tribunal. Complementarmente, a jurisdição do tribunal é complementar, tá bem? Se o Estado está julgando e punindo, o tribunal só fica observando o cumprimento. Mas, se não, o tribunal pede que ele seja levado à corte para que possa ser julgado. Tá? Isso é um resumo. Existem outras discussões bastante complexas nesse ponto, mas isso é um resumo. A fiscalização é a cargo do próprio país. Outra pergunta sobre a segunda classificação de não combatentes, aqui se considera como acompanhantes de forças armadas. Muito importante, muito interessante também essa pergunta do companheiro do Equador, porque hoje em dia é muito comum esse status, né? Com a tecnologia sendo agregada às forças, terceirização da guerra, ou seja, outsourcing, ou buscar equipamentos tecnológicos que não vão ser utilizados, não vão ser operados pelas nossas forças. Muitas vezes vêm operadores civis para operar um gerador, para operar, muito comum na Marinha, aqueles que estão no navio aeródromo, né? Que estão ali desempenhando atividades e não são militares, não fazem parte da Marinha efetivamente. Essas pessoas são aquelas que acompanham as Forças Armadas. Tá? Elas, se forem capturadas, elas são consideradas não combatentes, tá bem? E elas têm direito, elas vão para o campo de prisioneiros e vão ter imunidade. Elas não são processadas se estiverem adequadamente acompanhando. Existe um cartão para acompanhantes das Forças Armadas, em que você vai justamente justificar que está legalmente acompanhando as forças. E você vai ficar imune, embora possa ser detido em algum momento. Não é considerado civil, tá bem? É considerado pessoas que acompanham as Forças Armadas, não combatentes. E eu acho que com isso nós terminamos aqui as perguntas, estamos bem no horário. Se não há mais nada, eu agradeço muito a atenção, espero que tenha sido possível tratar de questões importantes com os senhores e me coloco à disposição aqui no Brasil para qualquer necessidade, qualquer dúvida ou qualquer contribuição. Muito obrigado. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Cerramos la conexión hasta el próximo día 2 de abril, martes. Tengan en cuenta que ese día ya hemos cambiado la hora y entonces la hora seguirá siendo la hora de España en la videoconferencia. Muchas gracias a todos y hasta el próximo martes.
Agora, se eu for na internet, o livro conseguiu achar pelo nome? Não, né?